Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, queridos e amados seguidores. Como vai? Gente, Com a Ariana, que é o nosso convidado, já entrou. Assim que conectar, a gente já começa a falar aqui. Olá, Boa Ariana. noite, Boa tudo noite. Tudo bom? bem? Como Boa vai? noite. Seja muito bem-vinda. Gente, essa é a Ariana Mello, para quem não conhece, muitos de vocês devem conhecer. A Ariana, ela é a criadora do perfil TDAH com Amor, né? Que ela vai contar um pouquinho dessa história da criação do perfil dela, né? De onde veio e tudo. Ela tem filho com TDAH, ela vai contar toda essa história aí pra gente. E nossa convidada de hoje para falar de um tema que é muito importante, muito aguardado por vocês, que é a intervenção na escola, intervenção precoce na escola. É um nome, é um tema bastante amplo, a gente vai tentar focar em alguns pontos aqui, mas é um tema de suma importância. Então, você que é pai ou mãe de uma criança com TDAH, você que é professor e pedagogo, tem muitos que seguem a gente também, é muito importante isso, porque aqui a gente vai dar dicas, né, e dar orientações do que seria uma intervenção mais próxima do ideal, mais próxima do que a criança necessita para o desenvolvimento dela, né? E para o menor, para mitigar um pouco o sofrimento, que a gente sabe que crianças com TDAH costumam ter certas dificuldades que podem acarretar sofrimentos desnecessários, tá? Então é isso. Ariana, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, tá? Para a gente começar esse bate-papo de hoje aí. Obrigado, Yuri. Eu agradeço aí o convite feito. Realmente é um tema que abrange uma gama muito grande de vertentes, né? Que a gente pode estar falando aí sobre intervenção. Eu sou a idealizadora do TDAH com Amor. Queria mandar aí uma boa noite para todo mundo que está entrando. E espero aí que seja produtivo para todo mundo. E, Ariana, você tem filho com TDAH? Quantos filhos você tem? Quantos deles têm o TDAH ou algum outro transtorno comórbido? Então, eu tenho três filhos, eu tenho uma adolescente de 13 anos, tenho o Pietro que tem 9 e tenho uma bebê aí de 9 meses. Eu tenho o diagnóstico do meio, né, do Pietro, que tem 9 anos, e por a gente já tá nessa caminhada, agora a gente sempre fica de olho no bebê, né? A gente está sempre ali de olho na fase de desenvolvimento, se Sim. está comendo, como come, se recusa, se não recusa, se engatinha, se senta. Então, eu já sou fisioterapeuta, então sempre fico muito de olho nessas questões, né, de desenvolvimento infantil mesmo. Mas quando a gente tem um diagnóstico, eu percebo que o nosso olhar clínico muda muito. Melhora muito, né? Fica mais apurado, né? E você estava me É, contando outro dia, Ariana, a respeito do seu filho, o Pietro, que tem o diagnóstico, certo? isso. E aí me fala uma coisa, como é que foi a trajetória do Pietro na escola dele, ou nas escolas que ele passou? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, ele sempre foi uma criança mega agitada. Isso realmente era algo que sempre me chamava a atenção. Mas eu nunca acreditei que pudesse vir de algum transtorno ou que pudesse, por trás disso, ter algum diagnóstico. Em relação às escolas, assim, quando ele era muito pequenininho mesmo, a escola não pontuava esse tipo de coisa, porque a escola era uma escola pequena, não tinha essas questões de Quantos livro, anos? caderno. Então, ele começou mesmo, as reuniões mesmo começaram por volta dos seus 4 anos. Nossa, novinho, já tinha Então, reunião foi escolar, né? já muitas, Nossa. porque a grande. E aí eu falo da intervenção precoce, porque o que acontece? É, tão novinho, ele não conseguia se manter parado. A grande dificuldade dele era ficar quieto. Uhum. Então, as grandes pontuações eram: o Pietro não escuta e não consegue ficar
ficar parado muito tempo, ele levanta muito da carteira, ele levanta para incomodar o aluno, para incomodar o coleguinha, para bater com o livro na cabeça da professora, para arremessar a tartaruga, enfim. Eram diversos as pontuações que eu recebia com ele muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Ele teve algum laudo comórbido ao TDAH? Ou apenas o TDAH? Não, então, a minha história, na verdade, eu digo que ela é uma história de muita busca e de muita procura, entende? Porque quando eu tive o diagnóstico, isso foi aos 7 anos. Aos 4 anos eu busquei uma terapia para mim, porque eu já estava num nível de exaustão muito grande, né? Porque é uma exaustão física. Eu digo assim, que você tirar uma criança do déficit de atenção é uma luta quase que... é uma missão impossível. Se o ambiente ainda estiver muito conturbado, o difícil acesso nessa criança é batata. O acesso nessa criança é muito difícil, principalmente nessa fase. Eu recebo muitas mensagens, Yuri, de mães por volta da fase dos 4, 5 anos, exatamente com essa questão da dificuldade que se tem nessa fase de acessar a criança. Porque parece que nada acessa. Então, os próprios pais também têm essa dificuldade, né? Não apenas os professores, mas os pais também têm essa queixa. Eu tive muita. Entendi. Eu tive muita dificuldade e tenho relatos das mães nessa fase de 4, 5 anos. Então, o que eu fiz mesmo, como eu ainda não tinha diagnóstico e nunca desconfiei de diagnóstico nenhum, eu fui buscar ajuda na terapia. Na terapia mesmo. Fiz uma terapia psicológica, terapia eu digo que é vida. Ela me encaminhava muitas vezes para lidar com ele. Então, quem fazia a terapia era eu, para que eu pudesse lidar com ele. Ajudou muito. Sim, e aí no caso ele não fazia ainda terapia, né? Na época, também novinho, 4 anos, eu acredito que, se bem que a gente sabe que hoje a intervenção, quanto mais cedo, melhor, né? Até a intervenção e diagnóstico, antigamente tinha-se uma crença que foi já por terra há uns 2, 3 anos, de que o TDAH era bom descobrir na fase escolar. E eu ainda acho isso legal, porém a gente sabe que os estudos mais recentes falam que o TDAH, quanto mais precoce, melhor. E por quê? Porque quanto mais cedo você tem uma intervenção, um diagnóstico correto, você tem uma intervenção correta. Qual era o medo de antigamente? Era que você pegar uma criança muito pequenininha, lá 3, 4 anos, 5, você poderia dar um diagnóstico talvez incompleto, faltando alguma comorbidade, ou mesmo falso positivo, um diagnóstico inadequado, mas a gente já sabe que hoje, com os trabalhos científicos, com os médicos que estão realmente se especializando, estão se atualizando, sabe-se que um diagnóstico precoce, ele não é tão difícil assim, né, digamos, e também a intervenção precoce é a melhor condução nesse caso. E aí eu te pergunto, Ariana, no caso, quando começou esses problemas na escola, como foi que a escola levava isso para você? Como é que a coordenadora te chamava? Como é que funcionava isso? Já no pequenininho, aos 4 anos de idade. Então, as pontuações eram feitas muito em relação ao comportamento, né? Em relação à questão da agitação, só. Porque em relação à dificuldade de aprendizagem mesmo, como ele tinha 4 anos, não dava para a gente mensurar se ele teria ou não alguma dificuldade de aprendizagem. Ou algum transtorno de aprendizagem. Então, o que ele tinha mesmo era essa agitação. Ele não, até hoje, viu? Até hoje, a pontuação da escola continua sendo referente a essa hiperatividade. Então, eram sempre essas as questões. Sim. E ele está na mesma escola ainda? Não, não. Ele estudava numa escola em São Paulo, que aí eu não vou falar, porque nessa escola eu tive alguns problemas. Certo. E também foram válidos, tá? Eu digo que, assim, essas questões também me trouxeram muito aprendizado, porque eu fui buscar muita coisa, aprender muita coisa com tudo que veio até mim. Depois eu tive que mudar ele ficou pouco tempo numa escola, ele ficou 3 meses numa escola, que a professora acolheu demais. Essa transição de uma escola para outra já foi difícil. A minha filha teve um processo de bullying nessa escola e eu tive que mudar novamente. Ou seja, ele estudava
ele estudou durante um período grande numa escola, estudou 3 meses, no meio de abril do ano passado, eu tive que mudar novamente. Aí hoje eu já estou estabelecida aqui no interior de São Paulo, e aí ele já se adaptou à escola. Tá, e essa escola que você está agora, só por curiosidade, ela é pública ou privada, particular? Ela é privada. Tá. A gente sabe que, pelo menos em Brasília, é uma realidade, tá? Eu quero deixar claro aqui para vocês que todas as escolas, públicas ou privadas, elas têm o mesmo compromisso com a criança e com a inclusão. A inclusão, tem muita escola que gosta de falar para os pais, isso é completamente ilegal, mais do que legal, isso é inconstitucional, convidando o filho a se retirar da escola para uma escola pública porque é mais inclusiva. Não existe mais ou menos inclusiva. Nós sabemos que a realidade é diferente da teoria, mas a teoria não deve ser esquecida ou ignorada. E não é só teoria, é lei. Tá? Toda escola tem que ser inclusiva. Toda escola tem que fazer um atendimento diferenciado quando necessário, tem que fazer um acolhimento diferenciado quando necessário. Isso deve ser cumprido, isso é lei, isso é Constituição. Tá? Então, se a escola vira para você e convida você a se retirar, o menino laudado, você tem lá que você está levando na terapia, você tem como comprovar que você está fazendo a sua parte, a escola também tem que fazer a parte dela. E ela tem que comprovar isso, tá? Porque pode ser questionado tanto esse convite para se retirar, essa expulsão, digamos assim, até mesmo uma possível reprovação. Uma criança que está com alguma dificuldade de aprendizado, seja o TDAH ou alguma outra comorbidade, que tem a dislexia, que às vezes é comumente associada também, e a escola ela não faz esse tipo de inclusão, saiba que a escola está agindo numa situação de ilegalidade, inconstitucionalidade. Ok? Então tudo isso pode ser revertido numa situação que a gente espera que não chegue, né? Porque a gente não quer que a criança sofra algum trauma, alguma coisa nesse sentido, mas enfim. Mas voltando aqui, Ariana, você falou que pontuava a questão do comportamento. Nessa escola que ele estava, ele teve alguma dificuldade assim? Ele foi taxado, ele foi diagnosticado por alguém antes dele poder ir para os especialistas? Como é que a escola conduziu isso nesse sentido? Se ele sofreu algum bullying? Ele, não a sua filha eu sei, mas ele. Então, nessa escola, e aí por isso o tema de intervenção precoce na escola, porque eu acho que assim, a escola é onde a criança se encontra a maior parte do tempo, né? Muitos se encontram a maior parte do tempo. Pietro sempre estudou meio período. Mas muitas crianças se encontram em períodos integrais. Então, a escola é parte integrante desse desenvolvimento. Esse desenvolvimento da criança, e eu como fisioterapeuta, eu posso atestar que ele não é só um desenvolvimento cognitivo, ele tem um desenvolvimento físico, né, também acontecendo junto com essa criança. E o TDAH também tem esse desenvolvimento físico, porque ele é uma criança como qualquer outra. Então, essas questões da escola, quando ela foi abordada, eu creio que o profissional que me indicaram não era o ideal, não era o que ele realmente precisava, de acordo com as características dele. Então, eu fiquei pulando, e hoje, fazendo a leitura do que ele me apresenta, da queixa que ele me apresenta, eu vi que a escola poderia ter me direcionado para um outro profissional. Mas então, eu entendo... sugestão da escola no começo, né? Porque normalmente as escolas têm os profissionais que eles indicam, Sim. Né? Mas a mim foi indicado que buscasse uma fono. Não Sacou? é isso, né? Sim, entendi. E aí você foi na fono, perdeu tempo antes do diagnóstico, para depois... Aí, assim, caí numa fono. Aí eles já indicam uma fono. Eu falei, bom, vou procurar uma fono, porque eu não sei se o caso dele seria de fono. Aí fui buscar uma fono que tivesse uma experiência, pelo menos, porque também, Yuri, existe uma questão de que quando a mãe ela tá na escola e começam-se as reuniões, a primeira palavra que a mãe vê nessas características da criança é agitação. Né? A criança é agitada. Aí ela vai aonde? No Google. Aí ela vai no Google e digita agitação. O que aparece? TDAH. Aparece TDAH, aparece até medicamentos. Aparece hiperatividade, aparece TDAH
e aí ela faz o quê? Aí ela, Surta. primeiro que ela fala... e aí eu recebo muita gente assim. Uhum. Eu falo porque eu recebo muita gente no meu IG dessa forma. Eu fui procurar e achei o TDAH. E aí eu costumo falar, calma. Muita calma nessa hora. Porque o encaminhamento vai fazer total diferença para essa criança. Por isso, o tema intervenção precoce. Existem vários profissionais para se trabalhar com essa criança, né? De acordo com as características que ela realmente apresenta. Só que a gente entra num ponto muito importante, que é uma criança de 4 e 5 anos não consegue dizer o que sente. Sim. Né? A gente entra num ponto em que para as mães é muito complicado e muito desafiador de quando você tem que ser a voz da criança. Com certeza. E até a Ariana... Então, assim, pode continuar. Então, assim, eu percebi a minha agonia de ter que ser a voz de uma criança que estava me mostrando uma agitação e de que eu não sabia o que estava sentindo. E o que eu acho que é um desafio ainda maior é ser a voz de uma criança que não sabe nem o que ela tem, porque ela não tem maturidade nem para dizer se o comportamento dela está dentro do normal ou não, ela não tem nem consciência disso. E acho que mesmo que se tivesse alguma consciência rudimentar, não saberia expressar, mãe, eu acho que eu não estou bem na sala porque eu estou muito bem, estou agitado. Não, ela só está sendo ela está sendo autêntica, ela está agindo como uma criança, um pequeno ser de 4 anos de idade, que não tem a sua maturidade ainda formada, óbvio, né? Então ele tem que ter essa empatia. Aí chega a mãe, que muitas vezes está despreparada para esse tema, a maioria imensa das mães aqui, se não for uma mãe pedagoga ou mãe neurologista que já nasceu com a criança, que tem o diagnóstico e tal, já está mais preparada, a grande maioria das mães procuram o Google, procura se informar, chega no nosso perfil bastante desorientada, pedindo ajuda, pedindo socorro e tentando entender o que está acontecendo. Então, até para explicar aqui para algumas pessoas que comentaram, o que a Ariana falou do tipo assim, a escola pediu para que eu fosse numa fono. Não é errado ir no fono, tá? Mas não é essa a ordem das coisas, dos fatores. Por quê? O que para a escola pode ser, tá agitado, pode ser TDAH, pode ser miopia, pode ser dislexia, pode ser descalculia, pode ser DEPAC, e você só vai saber o que está acontecendo com essa criança de 4 anos que não sabe nem expressar o que ela está sentindo quando você seguir a cartilhazinha. Então, o que diz? O primeiro passo é você procurar... são 3 profissionais, médicos, tá? Neurologista, psiquiatra ou neuropediatra. Que é o pediatra infantil, neuropediatra, né? Que é o neurologista especialista em criança, tá? Então, essa é a porta de entrada. Por quê? O neurologista ele vai entender o quadro ali, ele vai ver as possíveis comorbidades, vai realizar a anamnese com a criança, com a família, pedir relatório da escola também e vai encaminhar para alguns profissionais, dentre eles psicopedagogo, psicólogo e até o fonoaudiólogo. Tá? E geralmente são essa equipe. E aí o fonoaudiólogo... E aí eu vim trazer... Isso. E aí eu vim trazer hoje, para essa intervenção, mais um profissional que pode estar incluso nessa avaliação. Opa. Porque, e aí é experiência própria, por isso que eu falo dessa intervenção precoce. Eu passei em 3 neuros. O Pietro passou por 3 neuros. Então, eu caí numa fono, que fez um relatório de fono, e virou para mim e falou assim, você já ouviu falar em TDAH? Entrou nessa questão do TDAH, ela já me mandou e já me encaminhou para fono. Porque ela não tinha muito o que fazer. Sim. Né? Para fono não, para neuro. Ela me encaminhou para neuro. Uhum. Aí, Yuri, eu entro num outro detalhe que a consulta foi particular. Eu fui para consulta na neuro. E ela virou para mim e falou assim, depois de 30 minutos de consulta. O seu filho tem TDAH e eu posso te ajudar com uma medicação. No primeiro dia de consulta. Você totalmente despreparada para ouvir qualquer coisa assim, né? Eu saí da consulta completamente perdida. E eu não sou a única, porque eu também recebo esse tipo de comentário. Eu saí completamente perdida. Eu não sabia o que era o TDAH, eu não conhecia meu filho, eu não sabia as características, eu não sabia o que ele sentia, a escola não sabia lidar com a agitação.
Eu trabalhava horrores porque atendia em domiciliar e não conseguia dar a devida atenção. Ou seja, era um caos total. Então eu caí nessa neuro, que em 30 minutos me deu um laudo. Gente. Não é bem isso que a Existe gente um espera de um bom processo. diagnóstico, né? Existe um processo, tá? Pode levar Existe um semanas para você dar um processo. diagnóstico, exatamente. Existe um processo. E você falou que existem inúmeras questões que precisam ser investigadas antes, Claro. que precisam ser avaliadas antes, que precisam ser bem direcionadas antes, né? Que foi aquelas que você solicitou e eu ainda posso colocar mais uma, que é o transtorno do processamento sensorial, que também é um transtorno de responsabilidade da integração sensorial com um profissional de terapia ocupacional. Mas aí a gente entra num outro ponto, que foi a pirâmide que eu postei hoje. Ela é realmente de integração sensorial, mas aí a gente volta aí a essa questão. Então, se você quiser explicar um pouco escola... esse conceito da pirâmide, beleza. Manda brasa, o tempo é seu. Então, porque o que acontece é assim, quando me foi solicitado que eu caí nessa neuro e que eu saí com um laudo, eu falei, não, pera que eu acho que isso aqui não tá legal. Mas isso, Yuri, eu sou uma profissional da área da saúde, eu tenho conhecimentos em anatomia, fisiologia, biologia, algum conhecimento eu tenho, então eu caí de cara nos livros, eu caí de cara em estudo científico, eu caí de cara na anatomia para entender todo esse processo que estava acontecendo com o meu filho, né? E aí eu fui buscar um outro profissional, e aí em 10 minutos de consulta, eu escutei o nome avaliação neuropsicológica. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, depois que você fizer a avaliação neuropsicológica, você me traz aqui que eu faço o diagnóstico. Aí eu falei, não, pera. Ele não me deu nenhum feedback na primeira sessão e ele vai esperar a avaliação neuropsicológica, que é super importante. Sim. Que é super importante, que a gente sabe que é fundamental para a gente ver esses processos que estão acontecendo, atencionais, de função executiva, que está inserido na criança que tem o diagnóstico de TDAH. Aí eu fui procurar uma terceira médica. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas na sala de avaliação. E ela virou para mim e falou assim, o seu filho não precisa de avaliação neuropsicológica, ele precisa de uma avaliação de integração sensorial. Aí, amigo, você faz o quê? Você grita, senta no chão e grita. Aí você faz o quê, amigo? Não, me conta com a sua experiência o que a gente faz. A gente cai de cara nos livros. Louco. Exatamente. É óbvio que então vai confiar conforme em você quem, vai... né? Entendeu? É óbvio que uma vez eu estava conversando com a Fabi e ela falou, Ari, conforme você vai buscando, mais coisas você vai achando, mais coisas você vai achando. Eu falei assim, mas Fabi, pera, cadê o direcionamento? Cadê aquele profissional que fala assim, é aqui, ó, é aqui, ó, entendeu? É nessa linha. Você vai fazer uma avaliação de oftalmologia para descartar a miopia. Você vai num ortóptico, porque existe o controle ocular-motor. Você até comentou isso. Que precisa, né? Que precisa. Existe um estudo científico que eu já comentei na outra live, que o nível de TDAH mais a insuficiência de convergência, ele é alto. Então, um ortóptico comportamental é de subimportância para avaliar, porque a gente entra naquelas questões da pirâmide, onde você tem um sistema de integração que precisa estar equilibrado, para que a criança chegue lá em cima na pirâmide sem nenhum déficit. Aí eu parei tudo, Yuri, porque eu falei, peraí, a PAC tinha dado normal, porque eu corri atrás do otorrino, a fono me mandou para o otorrino, a audiometria tinha dado alterada, nós tratamos, porque era uma questão auditiva condutiva, que também tem essa questão. Não era cerebral, era no canal, né, que você falou. Era no canal. Então, crianças que têm rinite, por exemplo, precisam tratar a rinite, porque existe um canal de ligação, a grosso modo, em que a secreção pode se juntar e a criança perder. Prejudicar a audição. Travou a Ariana.
Calma Tá me aí, ouvindo? gente. Agora tô. Agora foi. Vamos lá. Eu? Uhum. Então, ele tinha essa perda auditiva que foi tratada no início. Após a perda auditiva, a gente fez o processamento auditivo central. Deu normal. Uhum. Deu normal. Uhum. E aí, o processo em que eu estou hoje, que eu me encontro hoje, com a escola, é refazer todos os exames novamente. Porque a primeira avaliação foi daquele jeito, a segunda e a terceira eu falei, não, então, peraí, eu vou voltar e vou refazer todos os exames. A neuropsicológica, eu vou fazer novamente a audiometria e a PAC, porque normalmente eles pedem, você pode refazer, a criança só pode fazer a PAC aos 7 e ela pode refazer depois dos 9. Então, aos 9 anos é interessante a criança fazer novamente. Até para confirmar, o né? PAC, né, na verdade. Uhum, Então, Ariana, então você está refazendo, está no processo de refazer os seus exames, tá? Até porque você não está tão segura dos diagnósticos que você já tem do Pietro, os diagnósticos comórbidos, é isso? Na verdade, a comorbidade, e aí é o que eu falo para você, Yuri, da importância da intervenção da escola. Porque a escola, para a gente, Yuri, é o nosso melhor feedback. A gente tem uma luta muito grande. O Pietro continua levantando da cadeira, continua tendo as dificuldades atencionais, mas a relação que a gente tem com a escola é super importante. E tem mãe que não tem esse direcionamento. Então, eu cheguei num nível em 2 anos, porque nesses 2 anos eu também engravidei, tive que diminuir e pisar um pouco o pé no freio, para falar, não, pera, eu vou refazer novamente. Porque eu também cheguei num ponto que eu estudei tanto sobre o TDAH, porque não me interessa mais se tem ou não TDAH de verdade. Me interessa saber o que eu preciso fazer para ajudá-lo. No fundo é isso, né? E aí, Ariana, eu quero até fazer um adendo aqui, se você me permitir, é sobre a segurança dos exames. Porque, veja bem, você fez um passo muito complexo. Você foi atrás de vários especialistas, você mesmo se debruçou nos livros e artigos, internet e tudo mais, e você conseguiu ter uma visão bastante ampla. Tanto é que hoje você ajuda muitas pessoas aí com o seu canal. Mas veja bem, muitas mães acabam não conseguindo chegar até este ponto. E qual é o ponto aqui, gente? Você tem que ter um pouco de feeling também, porque a gente não sabe, eu não tenho como dizer para você, de todos os médicos, todos os pedagogos do Brasil, se o que estão fazendo com a sua criança, se a avaliação está mais dentro do que a gente espera ou não. Dentro do que é esperado, que é o de uma boa avaliação. Então, você pode sim, você tem o direito de acreditar, de se sentir insegura com o laudo que seu filho tem. Até porque, por exemplo, se você tem um determinado laudo, tem o TDAH, ok, mas talvez tenha um DPAC ali que não foi identificado. Pode ter comorbidade, DPAC e o TDAH. Para quem perguntou aqui, PAC ou DPAC, é o distúrbio do processamento auditivo central e o PAC seria o processamento auditivo central. Então, quando ela fala PAC, é processamento auditivo central, ok? Então, o que acontece? É importante que você identifique tudo, porque às vezes você está tratando um transtorno e você está negligenciando o outro por não saber. Porque o médico foi lá, olhou para sua criança em 30 minutos, tem um laudo. O que não é adequado. Ele pode acertar em cheio? Pode. Mas você vai confiar nisso? Você está entendendo? O que importa é o seguinte, gente. O seu filho, ele nasceu com o que ele nasceu, ele tem o que ele tem e nada vai mudar isso. Então, você negar, não, isso aí é só chinelada, depois melhora, você ficar empurrando com a barriga é pior. E você também levar para um profissional que vai fazer um diagnóstico que você não se sinta segura, é pior ainda. Então, gente, vocês que estão nos ouvindo aqui, pelo amor de Deus, busque segurança. Se você hoje, meu filho já tem diagnóstico, mas se você tem aquela pulguinha atrás da orelha, faça como a Mariana fez, leve no outro especialista. Ela não levou em 2, ela levou em 3 ou mais até, que ela foi falando aqui vários, mas eu sei que é um número grande de especialistas para que ela tivesse mais segurança. E ainda está refazendo alguns exames. Então, sigam essa dica, tá? Vocês realmente têm que procurar esse tipo de auxílio, né? E aí, Ariana, eu queria saber o seguinte, de acordo com toda essa evolutiva aí do seu filho, hoje você tá, o TDAH você já sabe que ele tem, e nem importa mais, que já está intervindo de qualquer forma, mas qual seria o diagnóstico que você ainda está tentando buscar para melhorar esse tratamento, porque o importante é diagnosticar bem para tratar bem, e como é que está hoje na escola o desenvolvimento dele, desempenho dele?
Então, o Pietro, ele nunca teve dificuldade de aprendizado. O que me chama muita atenção, Yuri, hoje, que eu consigo dar o feedback, é assim, ele não tem nenhuma comorbidade vinda do TDAH. Ele não tem a ansiedade, ele não tem a depressão, ele não tem o TOD, ele não tem transtornos de linguagem. A dislexia foi descartada, porque pensou-se em dislexia, porque no início ele confundia essas questões do P com B, com Q, essas coisas existiam, mas ela foi descartada. O que eu procuro hoje, na verdade, é tentar achar de acordo com as queixas que ele me traz. Então, assim, ele tem um déficit de atenção? Ele tem, porque ele... Aí a pergunta que fica, ele tem um déficit de atenção porque ele não consegue parar quieto? E se ele parasse quieto, será que ele conseguiria ter um déficit de atenção? Isso, na verdade, quem vai me dar é a neuropsicológica. Por isso que a gente fala, às vezes a seguidora vem falar comigo, e a primeira pergunta que eu faço é, ele fez uma avaliação neuropsicológica para dar exatamente quais são os déficits dele? Isso, então, de verdade, essa resposta vai ficar para uma outra live, porque ele não tem ainda a avaliação neuropsicológica. Porque parou tudo por causa desse Covid. Já estava tudo esquematizado para a gente fazer e parou tudo por causa dessas questões. Então, o que eu busco é relacionado às queixas que ele me traz. E é muito interessante hoje as queixas que ele me traz, e aí eu acabo indo buscar alternativas e estratégias para que eu melhore a função dele, tanto em casa, quanto nas estratégias em sala de aula, né? Então, uma questão que precisa ser avaliado nele e que pode ou não estar relacionada ao TDAH é a TPS, é o transtorno do processamento sensorial. A gente tem essa questão muito voltada para o TEA, tanto que quando eu relato essas questões de transtorno do processamento sensorial, eu tenho muitas seguidoras que entram em contato comigo e falam assim, será que ele não tem o autismo? Será que ele não tem o TEA? Será que ele não é uma coisa leve? Sei lá. Eu falo, gente, o transtorno do processamento sensorial, ele acontece concomitantemente junto como comorbidade do TDAH. Ele só não é tão falado, mas existem estudos científicos, sim, de que vê que o TDAH tem o transtorno do processamento sensorial. E quando você tem o transtorno do processamento sensorial, a gente entra naquela pirâmide de aprendizado. Como você vai estimular da maneira certa para que ele consiga aprender da maneira que mais se encaixa a necessidade dele. O que acontece, o transtorno do processamento sensorial, a base desse transtorno são todos aqueles sistemas. Então, a gente precisa escutar, a gente precisa ver, a gente precisa sentir, a gente tem o sistema proprioceptivo, a gente tem o sistema visceral, e a gente tem vários sistemas, Yuri, que trabalham em conjunto com essa questão de aprendizado e com essa questão da hiperatividade. Então, por exemplo, se a criança tem um problema de sistema vestibular e proprioceptivo, e ela não tratar essas questões de sistema vestibular e proprioceptivo, isso vai influenciar na pirâmide lá em cima. Então, aqueles sistemas de base, se tiver alguma questão de integração, porque o que acontece? É mais ou menos assim, deixa eu ver se como fisioterapeuta que eu consigo explicar mais ou menos. Consegue, está indo muito bem, a gente está gostando aqui, sua explicação está sendo muito esclarecedora. Então você vai me falando se caso vocês não conseguirem entender, tá? Beleza. Existe o meio em que a criança vive, existem vários estímulos. Então ela tem o estímulo tátil, ela tem o estímulo de ver, ela tem o estímulo de ouvir, ela tem o estímulo de sentir. Ela tem o estímulo visceral, porque também faz parte, e o olfativo. São todos esses estímulos que precisam se integrar, então, através dos receptores. Então, por exemplo, o olho, o receptor do olho é a retina. O receptor do músculo tem um nome correto. O receptor tátil é a pele. Então, ela recebe esses estímulos precisam se integrar, precisam subir pela medula, pela coluna, certo? Precisa fazer toda a questão no tronco cerebral, que é uma partezinha entre o cérebro e a coluna, e se dividir para o cérebro. Ou seja, aquela pirâmide, a base daquela pirâmide, precisa estar em equilíbrio
para que a criança consiga ter um bom controle postural para se manter sentada durante a aula inteira. Precisa ter um bom controle óculo-motor para a criança fazer as sacadas e as leituras. Precisa ter um bom controle postural, porque senão, sem um bom controle postural global do corpo inteiro, você não consegue a motricidade fina. O Pietro tem uma dificuldade de escrita. Mas antes de escrita, não adianta eu treinar a caligrafia sem antes não treinar o equilíbrio. Uma coisa O sistema vestibular, entendeu? O sistema vestibular, que é aquele sistema que está lá dentro do ouvido, que mantém a gente no equilíbrio, é o que mantém a gente na postura sentada durante muito tempo. Algumas crianças têm a dificuldade da cópia, sabe por quê? Porque a movimentação de olhar para a lousa e voltar, olhar para a lousa e voltar, mexe com o sistema vestibular. E aí incomoda. Incomoda e atrapalha. Sabe por que eu sei? Uhum. Atrapalha. Então, tudo isso influencia no aprendizado. Tudo isso influencia na atenção. E os processos atencionais estão diretamente ligados com essa base, com todos esses processos acontecendo, né? Então, quando eu falo da intervenção precoce, existe algo para a gente se fazer com aquela criança agitada? Existe. Né? Por mais que a gente não tenha o diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico não vem tão cedo, né? Mas a criança já apresenta alguma dificuldade ou já apresenta um comportamento que se difere do outro, a gente tem o que fazer, a gente tem o que fazer. E aí o que eu encontrei uma pesquisa, onde eles fizeram uma pesquisa com professores, e 45, eram 20 professores, não eram muitos, mas 45% dos professores falavam na psicologia. Depois eles falaram na psicopedagogia, depois na fisioterapia, depois no educador especial e, por último, na terapia ocupacional. Quem cuida desses processos, quem faz essa estimulação é a TO, né? E a gente tem pouca informação sobre o TDAH e transtornos de processamento sensorial. Às vezes a criança tem questões de processamento sensorial que influenciam na atenção. Por isso eu falo daquele diagnóstico, por isso você fala do bom diagnóstico. E aí, se você for ver o processamento auditivo central, a mesma linha neural, a mesma linha, ela passa muito perto da visual. Então, normalmente, a criança que tem processamento auditivo central, ela pode apresentar processamento visual alterado. E aí a gente entra numa outra questão, para você ver como tudo é muito complexo. E aí, quando eu falo na intervenção da escola, Yuri, é urgente a necessidade de se ter um profissional que olhe para essa criança com carinho, com cuidado especial, porque a criança ela não é só uma agitação, ela não é só o rótulo de um TDAH, ela é algo muito maior. Ela é uma hiperatividade que vem da onde? Ela é um déficit de atenção que pode ser melhorado como? Com o estímulo certo, né? Uhum. E olha só como é que isso faz muito sentido. Por isso que aquele diagnóstico de 30 minutos, que muitas mães passaram pelo tal diagnóstico de 30 minutos, parece até a hashtag, diagnóstico de 30 minutos, é um pouco preocupante, porque veja que o leque de possibilidades, às vezes, uma criança que pode ter apenas essa questão do distúrbio sensorial, da questão ali eu não sei se a gente tem uma parte do equilíbrio ali, eu esqueci o nome dessa parte do ouvido. Você falou da questão do equilíbrio. É o vestíbulo. Me fugiu. É o vestíbulo, né? Então você tem você tem um problema nessa região que não é nem cerebral, ou seja, estrutural do canal e tudo mais. E você, por não ter um cuidado, o médico, você não é a mãe, né? O profissional, não tem um cuidado, um olhar mais minucioso, carinhoso, de não, vamos ver isso aqui direito, não vamos ter pressa. E aí você não descobre uma coisa dessa, é uma criança que, por exemplo, pode estar hoje em sala de aula, hoje não porque estamos em quarentena, mas pode estar agora, nesse momento, em sala de aula, tendo dificuldades, porque ele não consegue fazer o movimento de acompanhar o professor, que isso desestabiliza a atenção dele devido ao incômodo que isso gera. E a gente está falando de uma criança de 6 anos de idade que não tem noção de que isso não é normal.
que não tem noção de que isso não deveria estar acontecendo. Nós, com adultos, a gente sabe. Se a gente acorda assim com a visão turva, opa, minha visão está diferente. Agora, imagina uma criança que sempre teve uma visão daquele jeito, ou que sempre teve o vestíbulo daquele jeito. Ele vai saber dizer, olha, gente, então, quando eu levanto a cabeça, eu sinto uma dificuldade. Não, ele vai só reclamar, ou então ele vai preferir ficar com a cabeça abaixada desenhando, que ele não sente mal-estar, e vai ter um diagnóstico de, deixa atenção, não sei o quê. Ou um diagnóstico da própria escola, que é pior ainda, né? Ou seja... Ele pode ter, mas isso é interessante a gente sempre observar, porque a forma com que se trata é diferente. Exatamente. Ele pode ter o TDAH. Conduz é diferente, exatamente. Mas esse olhar, a forma de você diagnosticar vai traçar, o bom diagnóstico vai traçar um bom tratamento, né? Vai traçar exatamente o que aquela criança necessita, o que ela precisa de verdade, né? E aí a gente fala da intervenção na escola e a gente bate de frente com duas coisas que é bem desafiadora, tanto para os pais quanto para os professores. Eu sinto que você é a mãe, aí você tem a escola. Quem está no meio do fogo cruzado é o professor. Fica uma situação de que o professor tem a responsabilidade de passar toda a dificuldade para o filho daquela mulher, daquela, entendeu? É uma relação delicada, onde os professores se sentem, talvez, acuados de falar, porque é o primeiro profissional que a gente lida, Yuri, com as dificuldades dos nossos filhos. É o professor, né? A linha de frente. É o professor. A gente não vai numa... O primeiro profissional que a gente bate, que fala pra gente, olha, o seu filho apresenta alguma coisa que está destoando dos demais, é o professor. Por isso que eu falo que a necessidade de você... Por isso que eu falei a escola, a necessidade que a escola precisa ter de ajudar esse professor nesse processo, super importante. A necessidade, eu penso assim, me questiono do porquê as escolas não têm um protocolo de saúde e desenvolvimento, por exemplo. Pois é. Né? Tem uma cartilha, né, de bons procedimentos e tudo. É uma coisa Entendeu? básica que toda escola tinha que ter. Isso tem que ser, inclusive, lei. Se não for lei federal, que seja estadual, municipal. Tiraria um pouco o peso da responsabilidade em cima do ombro do professor. Sim. Ou seja, nós temos um protocolo de saúde e intervenção para quando a criança começa a apresentar alguma agitação. Então, nós queremos um exame no oftalmologista. Uhum. É um exame básico, não é? É um exame básico, um exame de oftalmologista. E eu achei um artigo científico. O que ela fez? Ela pegou vários prontuários de crianças com TDAH, destrinchou esses prontuários, de 300 e poucos prontuários, 150 mais ou menos, nunca haviam passado por uma avaliação oftalmológica. Desses protocolos, desses prontuários, as crianças que tinham problema eram quase metade. E essas crianças não apresentavam sintomas, elas não conseguiam dizer sobre os sintomas dela. Então, assim, a escola pode preparar um protocolo de saúde e desenvolvimento, que ela tenha uma... Porque, Yuri, o que eu percebo é assim, o professor está lá para ensinar. Ele não estuda sobre desenvolvimento psicomotor, ao menos que ele vá por esse Ao menos que ele vá atrás disso na faculdade. Precisa. Isso não tem, numa pós, não tem. Entendeu? Assim como o psicólogo fica na mente, assim como o fisioterapeuta fica no corpo, assim, e o pedagogo fica no ensino. E aí a crueldade, às vezes, tá... entender, puxar do professor essa responsabilidade, né, de saber tudo. Sim! Então, assim, eu vejo uma necessidade enorme hoje da escola montar um protocolo de saúde e desenvolvimento infantil, para que você possa informar esse professor, para que ele tenha melhor condições dentro de sala de aula de identificar qualquer processo para que a intervenção precoce ocorra nessa criança, para que ela tenha um melhor desenvolvimento.
Com certeza. Eu vejo isso como de suma importância. E aí, Ariana, a gente entra num ponto que é o seguinte, é o que você chama do protocolo, é o que eu chamei de cartilha mais cedo, né? Que é a lista, a cartilha, procedimento, né? Essa questão do protocolo, ele deveria, tudo bem, a escola pode tomar essa iniciativa? Pode, mas até por uma questão de padronização, para a gente não ter escolas que têm um excelente procedimento e outra que é mediano, outra que é zero, como boa parte das escolas são, né? Boa parte são. Seria interessante que a Secretaria de Saúde também, que a gente tem a Secretaria de Educação, que coordena as escolas, mas a Secretaria de Saúde também conversasse. E na época que eu fui candidato a deputado distrital aqui em Brasília, que é equivalente a estadual, né, é distrital aqui, eu percebi muito isso. Tá? Eu realmente fui em vários locais, várias secretarias, conversei com muita gente, eu percebi isso, é nítido, gente, mas isso é tão óbvio que a gente fala assim, não é possível que isso existe. Eu vou lá só para confirmar, e aí eu confirmo que existe. O que existe? Essa não comunicação. Então, às vezes, o Ministério da Saúde, ou a Secretaria de Saúde, né, regional, tem um entendimento sobre a questão dos transtornos. A Secretaria de Educação não. E se tivesse essa integração, você teria esse procedimento. Então, isso tem que ser uma coisa de lei. A escola, toda escola ela tem que ter acesso a bons procedimentos. Beleza, chegamos num possível diagnóstico, uma criança que está apresentando algum sintoma, alguma coisa nesse sentido, vamos fazer tal procedimento, adotar tal medida. Claro, dentro da possibilidade. A escola vai encaminhar. Mas isso seria perfeito. Sim. Porque, gente, isso iria evitar, inclusive, essa pesquisa que você viu, de crianças que no hall de 200 diagnósticos, 100 não tinha feito o exame de vista, que também é um bom aliado para um bom diagnóstico, para você tirar essas dificuldades sensoriais que podem estar acontecendo no olho, a miopia ou qualquer outro tipo de patologia nos olhos, digamos assim, né? Então, assim, gente, veja como muito do processo de uma boa condução do TDAH, um bom tratamento, assim, até do sucesso da intervenção com a criança, vem de um bom diagnóstico, vem de uma boa intervenção cedo, precoce, e ela começa nas escolas, porque, claro, como eu e a Ariana falamos, o professor, o professor já dá 2, 3 turnos por dia, manhã, tarde e noite, dependendo. Já tem que preparar a aula, tem que corrigir prova, tem que, entendeu? Tem uma cobrança em cima dele de 5 milhões de horas por ano, do MEC. Então, pensa isso nas costas do professor, ele ainda tem que, não, agora eu sou especialista em transtornos. É difícil. Tá? Então, a escola, como ambiente agregador que junta o professor e o aluno, tem que ter esse conhecimento. As secretarias estaduais, federais, têm que ter esse conhecimento também, dessa intervenção, né? De você criar esses procedimentos, essas cartilhas, para que aí sim a situação comece a melhorar, né? É isso aí. E assim, essas questões vão ajudar muito a quem? Ao professor. Um bom diagnóstico leva o professor a entender o que está acontecendo, né? Então, se a criança tem um distúrbio, um transtorno do processamento sensorial ou tem uma PAC alterada, ele vai lidar de um jeito. Se a criança tem uma hiperatividade vinda de um transtorno do processamento sensorial, ele vai lidar de outro. Você tem estratégias, os profissionais têm estratégias para lidar com cada questão. Então, um bom diagnóstico ele cai para dentro da sala de aula a favor do professor, né? Então, assim, por isso que, mais uma vez, a gente bate nessa tecla de que é necessário que a escola esteja por trás do professor. Sim. Porque vai ajudar o professor em sala de aula. Isso. E, Ariana, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo aqui, que eu quero que você venha, tá? Já deixa o convite aqui, até porque a gente quer ver o desfecho dessa situação com o Pietro, né? Que você falou que ainda tem algumas coisas. Assim que acabar essa quarentena aí, espero que você já continue com esse processo o quanto antes. A gente quer, sim, conversar sobre esse assunto específico do Pietro, tá? A gente pode trazer um outro tema aqui complementar a esse. Mas eu queria saber de você, então, Ariana, com relação à intervenção precoce na escola, se você pudesse falar algo assim, olha, se eu pudesse resumir o meu sonho de que seja uma boa intervenção precoce na escola, como você poderia resumir isso para as pessoas que estão assistindo a gente? Pensando nessa cartilha aí que você deu a ideia, que eu achei extraordinária. Também, claro. Na sua cabeça, o que você acha que é o caminho? Qual o caminho? Então, quando a gente pensa na intervenção precoce, eu coloco o aluno sempre no meio, né? Então, vamos lá. Um olhar para essa escola, para com
para com o aluno nas seguintes esferas. Que a escola dê a possibilidade de se procurar avaliações. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma resumida aí, porque eu ainda fiz um resumão, ficou um resumão, e para dar uma resumida vai ser difícil. Mas à vontade. Assim, uma boa intervenção precoce. Quando a gente fala em precoce, normalmente a gente não tem o diagnóstico em mãos, certo? Normalmente o diagnóstico não vem. Então, o que a escola poderia estar fazendo? Eu digo escola porque eu não coloco nunca a responsabilidade em cima do professor. A escola, ela poderia se criar essa cartilha, que seria fantástica, para que ele buscasse um direcionamento nas questões da criança como um todo. Então, começa-se, por exemplo, indica-se para a mãe questões de avaliação oftalmológica, depois procure avaliar questões de processamento visual. Ainda continuando nos olhos, procure um optometrista para avaliar a função muscular dos olhos. Lembra, sabe, as crianças que usam tampão nos olhos? Uhum. Porque as questões de insuficiência de convergência acontecem e dificultam e também causam dores de cabeça, falta atencional. Isso tudo acontece só referente a um órgão, gente. Eu estou falando só do olho, né? Porque muito é solicitado a audiometria, o processamento auditivo central nessa parte, né? Se a criança tem uma hiperatividade, se você vê, na verdade, que tem uma agitação motora, a escola pode fazer essa intervenção precoce com uma terapeuta ocupacional. Então, você tem várias vertentes de profissionais, de uma equipe multidisciplinar que pode estar em volta dessa criança, mas para que essa equipe multidisciplinar esteja a favor da criança, ela precisa ter uma interligação. Então, precisa-se saber o que cada profissional está fazendo, e não somente através de laudos, por exemplo. Então, a escola precisa saber das questões físicas, não só das questões emocionais, que também a gente sabe que influenciam muito no déficit de atenção, e que precisam ser descartadas também. Então, eu vejo a criança dentro da escola, e quando eu penso em intervenção precoce, eu penso numa gama de profissionais que podem estar envolvidos para que essa criança seja melhor direcionada. Se ela tiver profissionais de verdade aptos para aquele problema dela, para aquela dificuldade, e aquilo é tratado precocemente, e for melhorando ao longo, é menos uma questão para ser discutida lá na frente. Então, é mais ou menos assim, a gente vai deixando de lado todos os problemas e vai tratando tudo que a criança apresenta. É como se fosse um checklist, entendeu? Fez a avaliação oftalmológica, deu ok, beleza. Fez a avaliação com o optometrista comportamental de preferência, deu alguma alteração, trata. Tratou, não melhorou, volta, refaz a avaliação, trata. Tratou, melhorou, continuou com déficit de atenção e agitação, vamos lá. A avaliação com a terapeuta ocupacional para ver sistemas de integração sensorial. Quando a gente fala na intervenção, Yuri, ele é complexo. Percebam uma coisa, gente, só uma pequena interrupção. Tudo que a Ariana está falando, ela fala o que depois? Percebeu? Trata. Percebeu? Trata. Percebeu? O tratamento para o TDAH, ele não é uma linha reta. Ele não é uma única intervenção. Ele não é um processo limitado. Tem que ter vários testes, várias coisas, vários procedimentos que você tem que fazer em sequência, indo eliminando e adicionando novos tratamentos para que você chegue no ideal para a sua criança. Continua. Porque enquanto você não tem o diagnóstico, Yuri, essa intervenção, quando você começa a ter os distúrbios de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, a escola faz o quê? A intervenção pedagógica. Existe a intervenção pedagógica. Que é um especialista, para que olhe para aquela criança com aquela dificuldade. Mas a dificuldade começa a aparecer somente na fase de alfabetização. Existe uma questão de desenvolvimento muito grande acontecendo com ela entre os 0 a 7 anos. Essa fase de intervenção que eu digo que é do 0 aos 4, do 0 aos 5, ela precisa ser olhada com carinho dentro das escolas. Ela precisa ser olhada com respeito,
né? Porque existem uma gama de situações que podem ocorrer, que não é função do professor. Mas ninguém tem uma equipe, nenhum colégio tem uma equipe multidisciplinar que trabalhe com desenvolvimento neuropsicomotor dentro da escola. Então, quando a criança chega para a criança já chega e a gente já está exausta, porque a gente vem pulando, e não tem intervenção nenhuma do 7 para baixo. Então, existe uma importância dessa intervenção precoce, porque os professores não sabem, eles veem a agitação, eles veem o aluno levantando, eles falam sobre o comportamento. Mas e essa é a visão que eles conseguem ter, até onde eles conseguem ver, mas não vê o que a criança está vendo por dentro, sentindo e tendo suas a visão, dificuldades e a visão deles, é a visão que eles passam para a gente. Mas e a visão daqui para baixo? Porque é uma fase de desenvolvimento. Ele está inserido na escola. Não tem como a gente, entendeu? Não tem como a gente colocar, não, isso aqui não é responsabilidade. As coisas estão acontecendo dentro da sala de aula, né? Uhum. Então, quando eu falo nessa intervenção precoce, eu vejo mesmo essa cartilha, entendeu? Tirando da responsabilidade do ombro do professor, de falar, de solicitar avaliações, porque às vezes também é uma situação super complicada, porque eu sei muito bem que tem pai que não aceita, tem mãe que não aceita, também existe essa resistência, mas eu acho também que existem formas de você informar. Existem formas de você informar a saúde, se preocupar com a saúde, porque isso é saúde, né? Diagnóstico é saúde, desenvolvimento neuropsicomotor é saúde. Não tem como você... Não tem como. Não tem como dissociar. Tá tudo junto. Tá tudo junto, gente. Não uma criança tem, saudável, bem tratada, é muito além de, agora ela está bem porque ela melhorou o comportamento negativo. Ela está bem porque ela está tratada das suas dificuldades, está mais feliz, ela consegue realmente agora tirar aquele incômodo que ela tinha, um incômodo sensorial, ou mesmo a questão do TDAH, que é uma questão mais dopaminérgica mesmo. Então, assim, você fazendo uma investigação e uma intervenção completa, aí sim você consegue fazer com que a criança deslanche, porque ela vai tirar aqueles impeditivos, aquelas pequenas travas que impedem ela de progredir. Então, veja só como é importante essa questão de um diagnóstico bem feito, bem fechado e bem conduzido, tá? Gente, eu quero muito agradecer, a gente está faltando um minutinho para encerrar. Ariana, muito obrigado mesmo, tá? Você é uma querida, Imagina. Quero que você volte aqui, tá? Para a gente continuar aquele assunto, e para ser outros também do TDAH, também do seu filho Pietro. Quero agradecer a participação de vocês e respondendo uma pergunta aqui de uma seguidora que passou aqui, eu já perdi o nome dela, mas ela perguntou sobre Brasília, optometrista em Brasília. Gente, qualquer coisa que tenha a ver com visão, olhos e sistema nervoso responsável por isso, é o HOB, eu recomendo, tá? Fica na Asa Sul, um bairro aqui de Brasília. HOB, Hospital dos Olhos, Hospital de Olhos de Brasília, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a participação de vocês. Para quem não sabe, o arroba dela é TDAH com amor. E quando eu terminar essa live aqui, eu vou fazer um stories com o arroba dela aqui para vocês clicarem e seguir, tá? E é isso. Ariana, muito obrigado mesmo, de coração. E a gente vai bater mais papo, com certeza, em breve. Com certeza, eu agradeço todo mundo que está aí. Deixo a minha página aberta, as minhas mensagens, é só clicar lá no direct, eu converso, tento conversar com todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, alguma indicação de optometrista em São Paulo também, eu também tenho um bacana para indicar, tá bom? Eu agradeço, Yuri, de verdade, de coração. Valeu, brigadão, beijo, tchau, tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.